O primeiro tema que eu vou, né, tratar aqui nesses vídeos, nessa série de vídeos sobre elementos, sobre as características do audiovisual, vai ser sobre enquadramentos. Por quê? Porque foi um pedido, e agora vamos abrir o jogo, foi um pedido direto de um ex-aluno, o Rafael Scalise, que ele queria saber mais sobre as questões técnicas, já que na escola ele acabou não tendo aula comigo, aula formal, né, porque eu sou professor de artes no Raul Pila, então ele não teve aula formal comigo dentro da turma. E ele acabou não pegando essas aulas sobre os elementos das linguagens artísticas, né, os elementos das linguagens artísticas, e portanto ele pediu uma mãozinha para que ele pudesse escrever um roteiro. Então foi a partir daí também que eu fui pensando na possibilidade de fazer essa série de vídeos, ok? Dentro das linguagens, da linguagem do audiovisual, um dos elementos que é muito importante é o enquadramento. O que é o enquadramento? O enquadramento nós podemos pensar como formados por dois elementos. O elemento do ângulo e o elemento do plano, certo? O que seria o plano, o que seria o ângulo? Tá? Eu acho que nós podemos até acrescentar que é a verticalidade ou horizontalidade do vídeo. Tá? Ah, mas que coisa é essa? Tá, vamos começar pelo horizontal vertical. Horizontal é o vídeo que a área maior dele é horizontal, ou seja, é nessa linha que nós temos a área maior dele. O vertical é quando nós gravamos com celular, né? O costume, não que alguns não gravem também em horizontal, mas nós temos o costume de gravar com o celular na vertical. E essa gravação na vertical dá uma imagem verticalizada. Qual é a diferença disso? A diferença depende de onde você está assistindo, não é mesmo? Se você vai abrir um vídeo verticalizado no computador, fica estranho, porque você vê uma faixa, tudo preto. Se você abre no celular é interessante, porque atualmente no YouTube você tem até mesmo aquele botãozinho para ele adequar a tela do celular, o que é bem legal, né? Para a proposta, afinal de contas. Bem, então nós já temos a primeira questão do enquadramento, né? Porque o enquadramento é aquilo que aparece na sua câmera, é o que sua câmera capta, seja no celular, a câmera do celular, seja uma câmera de máquina fotográfica, uma filmadora, ou qualquer outra coisa que estamos usando. Até mesmo a câmera do laptop, do laptop é ótimo, né? Eu nem sei se usa mais esse termo, mas do notebook, do computador, aquela webcam. Então beleza, então nós temos a questão da verticalidade, horizontalidade, primeiro ponto. Segundo ponto interessante, que é os planos. O que é o plano? O plano é basicamente o que capta a câmera, né? O que está dentro daquele limite. O plano ele vai ser definido de acordo com a distância, né? Podemos dizer assim, do objeto, a distância do objeto ou dos objetos. Agora que caiu a ficha, né? Não acabei de dar uma leve arrotada, mas vamos prosseguir. Então, o plano ele tem a ver com essa distância do objeto. Ele está muito próximo do que nós podemos pensar na pintura, da questão da pintura de paisagens e a pintura de retratos. Uma pintura de retratos, o foco, por exemplo, é a pessoa, né? A pessoa ela ocupa a maior parte daquele plano, daquela composição da pintura. Enquanto numa pintura de paisagem, o que nós temos é uma intencionalidade ou uma intenção de mostrar o ambiente. O principal foco é mostrar o ambiente, né? Vamos trazer agora para o audiovisual. Como isso poderia funcionar? Nós temos um dos planos, que é o plano aberto, tá? Outro plano, plano médio, outro plano, o plano fechado. Vamos trabalhar com esses três. Claro que existem outros diversos planos, entre eles o plano americano, o plano que é o fechado, mas é aquele fechado bem detalhado, ou o plano detalhe. Agora veio a palavra. Então, o plano detalhe
que ele foca muito, né, no detalhe de alguma coisa, no anel da mão do cara. Brá, você não vê mais nada no seu anel, a mão, para perceber que é uma mão e que é um anel e plá, tá, beleza. É aquilo. Então aquilo é um plano detalhe. Mas vamos focar só nesses três: plano aberto, plano médio, plano detalhe. Porque daí é uma base já que nós temos para direcionar nosso trabalho. O plano... Como assim direcionar o trabalho? Quando você for fazer o roteiro é importante, é legal que alguém depois olhe o roteiro e fale, pô, aqui seria legal talvez um plano geral, para mostrar onde está acontecendo a cena, Mas depois eu vou explicar melhor como funciona colocar isso num roteiro, tá? Mas isso quando for falar de roteiro e depois de roteiro técnico. Então vamos continuar no enquadramento. O plano geral, a intenção do plano geral, ou a finalidade, melhor falando, não é nem a intenção, porque é um plano, né? Ele não tem intenção, não é um ser senciente, mas o plano geral, a finalidade dele é apresentar o ambiente em que algo está acontecendo. Então você apresenta o ambiente onde a história vai se passar, você apresenta o ambiente onde um personagem está, você apresenta o ambiente onde alguma coisa importante aconteceu que vai desencadear outras dentro da narrativa. Então você apresenta o ambiente. Ou você quer mostrar o que está acontecendo de maneira mais ampla, numa multidão, por exemplo. Né? Nossa, olha quantas pessoas tem lá no meio. Isso é legal, por exemplo, dar uma olhada no filme Os Possuídos, de 1998, com Denzel Washington, que conta a história do Azazel, um demônio que passa pelo toque, né? Ele possui e depois passa pelo toque, e nisso tem uma cena que mostra um plano aberto para mostrar, aquele cara estava possuído e está no meio de um monte de gente, e agora? Quem é o Azazel? Em que corpo ele está? Se perde, né? Porque está numa multidão. Então você está apresentando aquela ideia geral do que está acontecendo, o ambiente, aonde, o local e etc. Beleza. O plano médio, nós temos uma outra perspectiva. Qual é? A finalidade é mostrar a relação entre o personagem e o ambiente. Então você mostra aquele ambiente onde está acontecendo parcialmente e o personagem aonde ele está dentro desse ambiente, ou seja, a interação dele com esse ambiente. É interessante, por exemplo, você vai mostrar um plano aberto de uma casa, aí você mostra um plano médio de um cara sentado numa cadeira, lendo um livro. Então, você sabe que aquela casa é o mesmo local onde está esse cara sentado na cadeira, lendo um livro. Aí depois, plano médio, mostra bastante do cara lendo o livro e um pouco do ambiente para você associar aquela casa anterior. E depois pode mostrar um plano detalhe da página do livro, para ver o que ele está lendo, para ter uma ideia rápida até. Então de repente tem algum título que chama atenção que pronto, é o suficiente. Então você tem um plano fechado no livro, certo? O que seria então o plano fechado? É esse close, é o que nós costumávamos chamar de close. Eu não sei se agora eu posso dizer que é um costume, porque eu acho que a maioria dos meus alunos não conhece muito bem esse termo ainda, até ser apresentado. Então close, ou o próximo, é um plano fechado. Mostrar o rosto de um personagem para detalhar melhor uma expressão, para detalhar melhor uma emoção que ele está sentindo, expressando pelo seu rosto. Beleza? Então nós temos esses três que formam o plano, tá? Esses três básicos. Dentro disso tem outros, mas como eu disse, é o básico. Depois nós temos a questão do ângulo. O que é o ângulo? Se nós pensarmos na câmera como o ponto de vista de quem está assistindo o filme, lembrando que num filme você não tem como olhar para onde ou para onde não foi filmado. Você não tem como olhar assim e falar, eu quero saber o que está acontecendo atrás daquela pedra lá, sendo que a pedra é um detalhe aqui no canto. Não tem como. Por quê? Porque quem direciona seu olhar é a câmera. Se quem direciona o seu olhar é a câmera, o que nós temos? Nós temos a ideia de que a câmera é o olhar do espectador. Se a câmera é o olhar do espectador e o plano relaciona-se com a distância daquilo que nós estamos querendo mostrar,
né? Uma certa distância daquilo que nós estamos querendo mostrar, tanto um distanciamento próximo, um distanciamento distante ou longe, né? Nós podemos dizer que o ângulo é como está sendo olhado. Qual o ângulo, por isso ângulo, né? Qual o ângulo está sendo olhado aquela situação. Então nós temos o plonge, que significa, vamos trabalhar com plonge, contraplonge e perfil, legal, e frontal. 4. Com plonge, contraplonge, perfil e frontal. Plonge, em francês, significa mergulho, né? Não sei falar a palavra em francês corretamente. Plonge, não sei. Então, plonge é mergulho, certo? Então é de cima para baixo. É quando você filma de cima para baixo. A pessoa está olhando de cima aquilo que está acontecendo. Contraplonge, o inverso do mergulho, seria então de baixo para cima. É quando nós estamos querendo dar o ponto de vista para quem está assistindo, né, para o espectador, de que ele está olhando de baixo para cima aquilo que está acontecendo. Frontal, direto, está aqui na minha frente, mas de frente para aquilo que está acontecendo. E o perfil seria o lateral, né? Você está olhando do lado daquilo que está acontecendo, do personagem e etc. Tá? Então são essas variações de posição da câmera. Tá? Então, bem, temos então essa ideia do enquadramento. O enquadramento, então, ele pode ser dividido em horizontalidade, em planos e ângulos. Horizontalidade nós temos o vertical, que é aquela gravação de celular de pé, o horizontal, gravação do celular deitado. Tá? Nós temos os planos, trabalhamos com plano aberto, plano médio, plano fechado. Plano aberto, finalidade, mostrar o ambiente, onde está acontecendo, ou mostrar algo geral que está acontecendo. Plano médio, mostrar a relação do personagem com outros personagens, dos personagens, com o ambiente. Então é algo mais próximo. Mostra o personagem, às vezes, da cintura para baixo, e da cintura para cima, quer dizer, e assim por diante. Plano fechado é quando a finalidade é mostrar algum detalhe, sem precisar de detalhezinho, né? Um detalhe melhor, por exemplo, de uma expressividade do rosto, da mão fechando, de alguma coisa. Então ele fecha, por isso plano fechado, naquilo que queremos mostrar com mais atenção para o público, para que o público tenha mais atenção. E o ângulo, que é a posição, o posicionamento da câmera. De cima para baixo, plongé, de baixo para cima, contra-plongé, de frente, frontal, de lado, lateral ou perfil, certo? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado pela paciência de ter acompanhado todo esse tempo e essa forma de falar enrolada que eu tenho. Valeu e até o próximo.